reclama sobre aquele que a gente conhece. Se você não conhece o seu direito, aí você não pode saber quando você está sendo lesado, por exemplo, não é? E aí, no nosso quadro Falando de Direito, hoje nós vamos falar sobre aposentadoria especial. Roda a vinheta. Com você, Falando de Direito. Hoje quem está conosco é o advogado Rafael Bernardes. Oi, doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, estava com saudade. Eu também, falei para Isaac, estávamos com saudade do Falando de Direito, saudade de vocês. Que bom que a gente está de volta aqui no quadro, viu? Coisa boa. A gente vai retomar esse tema de aposentadoria especial, porque a gente sempre sabe que tem perguntas envolvendo a isso. Pode trazer para alguém, para ele. E aí a gente começa justamente falando o que é aposentadoria especial, qual é a diferença, né, da aposentadoria tradicional para especial. Eu estava olhando até no histórico das entrevistas que nós demos, eu vi que faz um ano que a gente tratou sobre esse tema, né? Então, há um ano atrás nós falamos sobre aposentadoria especial, ainda estava na questão da reforma, e hoje eu quis retomar para relembrar as pessoas o que é isso, né? Sim. O que é a aposentadoria especial? Qual que é a importância dela na vida das pessoas, mesmo após a reforma? Então, a aposentadoria especial nada mais é que pessoas que trabalharam em algum ambiente que seja exposição de agentes químicos, físicos ou biológicos, têm em se aposentar. E o que é esse benefício? Um tempo de contribuição reduzida. Essa é a principal situação. É a principal vantagem? É a principal vantagem, é o tempo. Antes da reforma, nós tínhamos também a vantagem que era, tu não tinha incidência do fator previdenciário. Entendi. Mas hoje, infelizmente, com a reforma, essa questão alterou. Só que tem várias discussões no tribunal, após a reforma, sobre o tempo que a pessoa trabalhou em condições especiais antes da reforma. Ele pode ser utilizado. Então, isso é uma questão que a gente está vendo que está nos tribunais, que é muito ativa ainda essa discussão da matéria da aposentadoria especial, de garantir que a pessoa tenha aquela remuneração integral no período anterior à reforma e qual é o direito adquirido dela para aquelas pessoas que não se aposentaram ainda. Entendi. Ou seja, não é assim, causa e efeito, né? Sim. Vão ser calculadas coisas diferenciadas. Com certeza, porque como a reforma é nova, isso vai acontecer, essas discussões vão ser trazidas ainda por um bom espaço de tempo. Eu lembro que um ano atrás a gente usou muito como exemplo os frentistas, que estão expostos ali, né, à gasolina, ao etanol, enfim. Então a gente traz eles como referência base do que a gente fala. Mas existem muitas outras categorias de esporte, Com certeza, né, a gente Rafael? fala do frentista, a gente fala do próprio motorista, né? Nós temos pessoas que trabalham em hospital, médico, enfermeiros, técnicos de radiologia. Essas pessoas, elas estão expostas a agentes diferenciados. Então, o que a lei entende? Que não é justo eu ter um tratamento igual a ela, como, por exemplo, outras pessoas que trabalham em condições mais tranquilas, em condições que são um pouco mais benéficas, né? E aí a comprovação, eu acho que é algo que a gente estava falando aqui antes do programa começar, a documentação. Muita gente não é tão organizado, não guarda tudo, desde o primeiro dia de trabalho, os primeiros papéis. Como comprovar que você realmente exerce uma atividade especial? Isso é interessante, né? Porque hoje em dia a gente vive na era virtual. Hoje nós temos o celular que a gente consegue ter acesso a qualquer documento, no e-mail, qualquer documento. Mas a gente está falando de um tempo de contribuição de 25 anos. Como é que eu vou saber, há 25 anos, há 30 anos atrás, se a minha condição era ou não especial? Até 97 existe uma presunção em relação à atividade que tu já estava enquadrado nessa categoria especial. A partir de 97, a gente tem que fazer meios de prova. E qual que é o grande desafio que nós estamos enfrentando hoje com os aposentados? É como que eles vão provar que eles trabalharam em condições especiais. Sim. Muitas das empresas, elas já encerraram as atividades. E aí tem aquele PPP que a gente chama, né, que é o perfil do previdenciário, da atividade, da profissão, e não se consegue mais. E aí, como é que eu faço isso? Como que eu faço essa comprovação? Então, a Justiça admite várias situações. Por exemplo, nós temos, em alguns tribunais, uma banca de laudos, que são laudos prontos que mostram, por exemplo, que aquela pessoa trabalhou em condições insalubres. Então, grandes empresas, se a pessoa trabalhou em grandes empresas aqui no estado da Paraíba, e que já é mais fácil de conseguir, porque eu tenho em outros processos a comprovação disso. Entendi. Não necessariamente o segurador, a pessoa, o trabalhador vai precisar ter esse papel. Pode, de outras maneiras, conseguir essas comprovações. Aí a empresa está ativa, mas a empresa não concede aquele documento, né? Então. Aí qual é o procedimento que tem sido feito? A gente encaminha uma notificação para a empresa, pede para que ela entregue isso. Se ela não entregar, daí o juiz, no processo da ação de revisão do benefício, porque aqui nós temos duas situações. Eu posso revisar a aposentadoria que eu já recebo,
recebo. Então quer dizer, por exemplo, aquela pessoa que se aposentou, que está assistindo o programa e diz, poxa vida, mas espera aí, durante tantos anos da minha vida eu fui exposto a um agente. Ela pode pedir revisão? Ela pode pedir a revisão, porque o tempo, não necessariamente ela precisa ter toda a exposição a agentes especiais. Ela pode ter só uma parte e ela tem uma conversão diferente. Então a pessoa se aposentou e ela disse assim, ó, tá nos ouvindo agora e acendeu aqui a luzinha, né? Peraí, eu acho que eu me enquadro nessa situação. Então a gente vai poder ajuizar um processo sobre isso perante o INSS para reverter isso, né? Você falou aí em algum momento sobre o tempo de contribuição, você falou com 25 anos? Isso, 25 anos. Até a reforma não tinha idade mínima, hoje é 60 anos. Mas são coisas que podem ser discutidas em nome do direito adquirido. Então, por exemplo, a pessoa atingiu, já se aposentou, mas não usou aquela conversão, a gente tem um prazo que a gente chama de decadencial de 10 anos, né, para reclamar, para fazer essa revisão de benefício. E aí, se a pessoa está prestes a se aposentar. Sim. Então, vamos pensar num outro cenário. É importante ela procurar um advogado também para fazer já o uso dessa documentação, para separar, ver como é que ela vai separar essa documentação para, num segundo momento, ela conseguir dar entrada. Mesma coisa vale para o segurado que trabalhou somente parte da vida em condições especiais e a outra parte em atividades comuns, é assim? Isso, porque no simulador do INSS, muitas vezes ele não tem essa informação. Então, tu vai simular a tua aposentadoria. Hoje o meu INSS, ele dá essa simulação. Só que se a empresa não informou que aquele tempo era tempo especial, o INSS não vai dar essa informação pronta. Só o advogado vai conseguir avaliar isso. Ô, Rafa, em relação à remuneração, vamos falar de grana aqui. O que é que mudou em relação à remuneração do benefício? Então, antes não tinha incidência nenhuma do fator previdenciário, né? Tu era 80% da média, se excluía os 20% menor. Hoje não, hoje é um coeficiente. Então, você pega 60%, né, que é o coeficiente, aí a partir do 16º ano para a mulher, do 21º para o homem, tu acrescenta 2%. Então, em regra assim, antes, quando tu não tinha incidência do fator, te aposentaria com 100%. Hoje, a partir de 25 anos, tua aposentadoria cai para 70%. Nossa, cai muito. Cai muito, mas isso também é uma matéria que está em discussão nos tribunais, mesmo depois da reforma, como que vai se aplicar isso. Existe uma regra de transição. Muitos juízes entendem que essa regra tem que continuar a ser aplicada ainda por um certo tempo para não ter prejuízo para o segurado. Ô, Rafa, para quem está assistindo o programa, de repente assim, olha, eu me aposentei, já estou recebendo, mas eu nunca fiquei satisfeito com o valor que está dando. Eu acho que tem alguma coisa errada. A pessoa pode acionar, por exemplo, o escritório de vocês para fazer esses cálculos, para saber se está certo? Pode, a gente está lá, a gente está nas redes, né? Tanto no Falando de Direito quanto na rede do escritório ou no meu perfil profissional. Pode chamar a gente lá. Eu fico pensando, tem muita gente que está assistindo o programa que tem dúvida se aquele cálculo que o INSS... Vamos lembrar que o INSS é um órgão. O órgão não vai dizer, não, peraí, você está recebendo pouco aqui, eu vou dar mais para você. Não é muito assim, né, Rafa? Na maioria das vezes vocês entram com um processo para poder rever isso, né? Não, e porque tudo também é uma questão de interpretação, né? De interpretação daqueles fatos. E o INSS vai sempre interpretar aquilo que seja favorável a ele. Benéfico para ele. Então, ó, já dei a deixa, tá? Você vai lá, tem o Instagram dos meninos, coloca aqui, por favor. Ele já falou, inclusive, que quem está aposentado pode pedir a revisão. Não corre risco de perder não, né, Rafa? A gente sempre avalia isso, né? Mas se com a justiça gratuita, que é a maioria dos casos, não tem prejuízo nenhum para a pessoa. Falando de Direito BR é o Instagram do quadro. adv.rafaelbernardes, Rafael com PH, é o de Rafael. Então, se você está na dúvida se a pensão do seu pai... Uma coisa que a gente não tem muito hábito aqui, Rafa, e que eu tenho colocado, inclusive, através de Sheila mesmo, assim, é fazer a consulta ao advogado. A gente não paga consulta para médico, lá. Então, às vezes, a gente não vou no advogado, não. Deve ser muito caro. Gente, eles trabalham do mesmo jeito que com todas as outras especialidades, com consulta. Então, você agenda sua consulta e aí você vai ter, ó, o caminho é esse, a gente pode fazer assim, tal. E você decide se vai seguir ou não, e né, até Rafael? mesmo hoje com WhatsApp, Instagram, por vídeo, né? As pessoas com essa questão de pandemia, às vezes, não querem ir até o escritório. Então, a gente consegue dar todo esse atendimento. Ou seja, não tem desculpa você ficar aí na dúvida se tá dando certo ou não. E a gente não tem dúvida que a gente adora falando de direito, né? Então, os meninos estão de volta se intercalando aqui nos assuntos. Rafa, muito obrigada, muito obrigado pelo convite novamente. Bom fim de semana. Igualmente. Patrícia, um cheiro. Tô morrendo de saudade de você.